Olá, meus queridos, o irmão Joelson mais uma vez aqui, e hoje eu gostaria de iniciar com vocês uma série de pequenos vídeos falando acerca da doutrina, falando acerca de assuntos doutrinários, assuntos que dão base e sustentação para a nossa fé. E o primeiro assunto que eu gostaria de abordar nessa série de pequenos vídeos é acerca da doutrina da Palavra de Deus, a doutrina da Bíblia. Até porque na semana passada, no auge da Semana Santa, nós tivemos um pastor que fez um vídeo usando as suas redes sociais, combatendo e colocando em dúvida aquilo que nós cremos acerca da Palavra de Deus. É um tanto quanto perturbador para nós, porque a Palavra de Deus para o crente fiel e para o crente verdadeiro é algo que ilumina e aquece os nossos corações. Ele usou uma frase dizendo que a palavra de Deus é um pesadelo para o crente sincero. E ele não poderia estar mais errado, porque a palavra de Deus ela não é um pesadelo. Como o próprio salmista disse no Salmo 119 e o verso de número 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então nós, crentes sinceros, nós entendemos e conhecemos a palavra de Deus e conhecemos a Deus porque Ele se revelou através da sua palavra. Então a palavra de Deus, ela é a que revela, e nos aponta para Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, como Paulo escreve para Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então toda a Escritura ela aponta e revela Cristo, ela aponta para Cristo. Cristo, quando estava depois da sua ressurreição no caminho de Emaús, quando ele falava com os dois discípulos, ele começou a falar sobre Moisés e os profetas e tudo aquilo que apontava e revelava a sua pessoa. Então nós entendemos que toda a Escritura, de Gênesis até a revelação de Jesus Cristo no Novo Testamento, ela tem a importância, ela tem a função de revelar e de apontar para o plano e o propósito de Deus, que é o mistério do Evangelho que foi manifestado em Cristo Jesus. Então eu gostaria de trazer aqui alguns pontos, na realidade eu gostaria de falar sobre 3 pontos acerca da Palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre a autoridade, sobre a clareza e sobre a necessidade da Palavra de Deus. Antes de entrarmos nesses 3 pontos, eu gostaria de falar uma frase de John Wesley, que ele falava: dê-me o livro, eu preciso do livro. E nós somos o povo do livro. Nós necessitamos, fazemos coro com John Wesley, porque nós necessitamos, nós precisamos do livro para entendermos quem Deus é, para entendermos quem nós somos na presença desse Deus. Nós só teremos sucesso e só teremos solidez em nossa vida espiritual à medida que nós nos inteiramos das palavras contidas, da revelação de Deus que está na sua palavra. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar é sobre a autoridade. Isso quer dizer que todas as palavras reveladas nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, elas foram reveladas, elas foram inspiradas por Deus. Isso quer dizer que todas as palavras têm a autoridade e têm o peso da revelação do próprio Deus. Então, se eu desconsidero alguma coisa, ou se eu não creio em alguma coisa que está revelada nas Escrituras, eu estou desconsiderando e eu estou descrendo do próprio Deus, porque a palavra de Deus ela tem a autoridade da revelação de Deus. É Deus que está se revelando para nós através da sua palavra. Quando Paulo diz para Timóteo que toda a palavra de Deus é inspirada, essa palavra inspirada quer dizer que ela é a respiração, é o resultado do respirar de Deus. Então nós cremos que
toda a palavra, ela teve a origem, apesar de ter sido utilizada vários homens ao longo da história, nós cremos em um único autor que utilizou homens, utilizou o desenvolvimento de cada pessoa que escreveu, cada desenvolvimento cultural que cada um deles teve, mas o Espírito Santo utilizou isso para revelar a sua palavra. Por isso que ao longo da palavra de Deus nós vemos vários estilos, nós vemos poesias, nós vemos homens que escreveram com um vocabulário mais rebuscado, outros que eram mais simples e diretos, porque o Espírito Santo utilizou o arcabouço cultural que cada homem tinha para revelar a sua palavra. Mas nós cremos que de Gênesis a Apocalipse, o que está revelado nas Escrituras é o respirar do próprio Deus. Então, desconsiderar algo ou eu considerar uma parte e desconsiderar a outra, eu estou sendo autoridade sobre a própria Bíblia, porque eu estou decidindo aquilo que faz parte, aquilo que faz sentido para a minha vida ou não, né? Sendo que não é isso que a Bíblia, e não é isso que nós cremos. Eu não me coloco como autoridade, mas eu me submeto à autoridade da Bíblia quando eu reconheço que toda ela foi inspirada por Deus para me instruir, para que eu possa crescer na minha vida espiritual. No Antigo Testamento nós temos os profetas dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Então nós vemos ali a revelação, Deus se descortinando o seu ser e se revelando para o seu povo. Já no Novo Testamento, Pedro fala o seguinte, que nenhuma profecia veio por vontade humana, mas antes homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que tudo ali é a revelação do ser de Deus. E quando nós cremos que ela é a revelação do ser de Deus, nós estabelecemos que a Bíblia é a autoridade sobre as nossas vidas. E fazemos coro com as palavras do salmista: ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, porque a Bíblia me dá as diretrizes do reino e a Bíblia me direciona, me aponta como uma bússola para a revelação de Deus. Isso é a autoridade da Bíblia. O segundo ponto a ser considerado é acerca da clareza das Escrituras. Será que somente os estudiosos podem compreendê-la corretamente? Qualquer um que já tenha começado a ler a sua Bíblia, já percebeu que existem algumas passagens que são de fácil entendimento, enquanto outras são um tanto enigmáticas. E certamente você, como eu, já utilizei dessa desculpa de que a Bíblia é enigmática, a Bíblia é obscura, e para não ler. Então eu espero que outra pessoa leia, entenda e que explique ela para mim. E isso é um erro, porque nós consideramos e nós colocamos a Bíblia toda como se ela não tivesse clareza suficiente para que nós a viéssemos entender. Nós já olhamos e Moisés, escrevendo em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 7, ele diz o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Quer dizer, as palavras de Deus reveladas nas Escrituras são palavras de entendimento fácil, que elas estariam no cotidiano do povo de Deus. E eu deveria ensinar o meu filho enquanto eu estivesse caminhando com ele, quando eu estivesse à mesa com ele, ao me deitar e ao me levantar, as palavras de Deus elas estariam entrelaçadas no meu cotidiano ou na minha vida comum. Por que isso? Porque elas são claras. Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios que é para ensinar a criança no caminho que se deve andar, nós sempre pensamos que nós devemos ensinar conceitos para o nosso filho. Mas não, o que ele está dizendo ali é que nós temos que trazer a palavra de Deus para o nosso caminho, enquanto nós estamos caminhando com os nossos filhos. Isso quer dizer que a palavra de Deus é clara o suficiente para estar no meu dia a dia, na minha vida ordinária, na minha vida diária. A palavra de Deus é clara o suficiente para fazer parte da minha vida. Hoje,
nós somos mais capazes de falar sobre filmes, sobre conceitos filosóficos que existem nos filmes. Falamos sobre filosofia, sobre filósofos, falamos sobre política, futebol, mas nós não temos a mesma desenvoltura e a mesma clareza para falar acerca da palavra de Deus, e nós colocamos essa culpa, nós colocamos isso sobre a Bíblia e não sobre nós, que nós hoje não trazemos mais a palavra de Deus para a nossa vida diária e ordinária. A Bíblia está dizendo que ela é clara o suficiente para estar presente no meu dia a dia, para ela estar presente nas minhas conversas em que eu tenho com a minha esposa, que eu tenho com meu filho. A Bíblia é clara. Parte daquilo que nós estamos vivendo hoje, de incertezas, inseguranças, de indefinições acerca da nossa vida, é porque nós relegamos a palavra de Deus para um local, uma estante da nossa casa. Ela está aberta em um salmo qualquer, e nós pensamos que a Bíblia tem um poder místico por si só, e nós não a estudamos, porque nós achamos que ela tem um entendimento muito elevado e que nós só esperamos que alguém a estude e a explique para nós. Mas a Bíblia, ela foi feita para estar no nosso dia a dia. A Bíblia, originalmente, ela foi escrita na língua do povo, para que o povo pudesse estar falando a Bíblia. A maior conquista que nós tivemos com a Reforma Protestante foi, novamente, nós termos acesso à Bíblia nas nossas casas, temos acesso à Bíblia nos nossos lares, e ela é clara o suficiente para nos dar diretrizes para a nossa vida, para nos dar a direção e o propósito revelado por Deus para as nossas vidas, o propósito revelado no Evangelho de Deus. Então, nós não vamos relegar a Bíblia a um canto obscuro, dizendo que ela é de difícil entendimento. Não, a palavra de Deus foi feita para que nós pudéssemos estar falando dela e meditando nela diariamente. Isto é a clareza das Escrituras. O último ponto a ser considerado é acerca da necessidade. A Bíblia é necessária? Nós estamos vivendo um ano de 2021, com tantas informações na palma da mão, com um mundo globalizado, onde tudo que acontece nós sabemos em tempo real, as informações estão correndo nas redes sociais. E o porquê nós necessitamos então das informações desse velho livro? Mas alguém já disse que esse velho livro, ele é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. A mesma necessidade que o homem tinha lá atrás, ela continua sendo atual hoje, porque a necessidade do homem ainda não mudou. O homem continua necessitado do Evangelho. E é na Bíblia que nós conhecemos e temos a revelação do Evangelho. Em Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 17, Paulo vai falando e vai explanando acerca da necessidade do Evangelho. Ele dizendo que todo aquele que invocar será salvo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a necessidade do homem continua a mesma. Podemos mudar, podemos ter inúmeras informações, inúmeros desenvolvimentos tecnológicos, mas ainda a necessidade do coração do homem, ele ainda continua necessitando e precisando do Evangelho. E onde nós encontramos o Evangelho? Revelado na Bíblia. Por isso ela continua tão atual e tão necessária, porque é na Bíblia que nós encontramos o Evangelho da cruz, a revelação do mistério de Deus. A Bíblia também, ela é necessária para sustentar a nossa fé. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus está respondendo à tentação, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia é necessária para que nós podemos ter vitalidade na nossa vida espiritual. Nós
ficamos fracos e nós definhamos em nossa vida espiritual quando nós não nos alimentamos do alimento sólido que nós temos na palavra de Deus, no alimento sólido que é revelado na palavra de Deus. A Bíblia é necessária para sustentar e para dar vitalidade para a nossa vida espiritual. A Bíblia é necessária para revelar e mostrar o propósito de Deus para com a revelação da sua glória, a revelação do mistério do Evangelho. A Bíblia revela o propósito, o drama da salvação. A Bíblia começa lá em Gênesis falando sobre a criação e termina em Apocalipse falando sobre a consumação, aonde Deus começa e aonde Deus termina. Então a Bíblia é necessária para nós entendermos o propósito de Deus para com as nossas vidas. Sabe aquela pergunta que é quem somos, para quem nós somos, para onde vamos? As perguntas filosóficas que o homem faz acerca de si mesmo, elas estão contidas e elas nos são reveladas nas Escrituras. Por isso, a palavra de Deus ela é tão necessária nas nossas vidas, porque nós só encontramos o propósito revelado de Deus nas Escrituras. O Evangelho está revelado nas Escrituras e nós encontramos vitalidade e força para a nossa vida espiritual nas Escrituras. Por isso, as Escrituras são tão necessárias para o nosso viver na presença de Deus. Isso é a necessidade da Bíblia para nós. Finalizando esse pequeno vídeo acerca da doutrina da Bíblia, nós ficamos com as palavras de Jesus na sua oração sacerdotal lá em João, capítulo 17, e no versículo 17, quando ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós encontramos a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Queremos santidade para as nossas vidas, nós vamos para a Escritura. Queremos avivamento para as nossas vidas, nós nos voltamos para as Escrituras. Queremos consolo para as nossas vidas, nós nos voltamos para as Escrituras. Nós iremos perder a direção e nós iremos perder o caminho das nossas vidas. Nós perderemos o crescimento espiritual quando nós não colocamos a Bíblia como prioridade nos nossos lares e nas nossas igrejas. Deixamos de lado todo tipo de entretenimento, tudo aquilo que vem a roubar a prioridade e a autoridade da Bíblia nas nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da Bíblia e ela sendo pregada com clareza, ela sendo pregada como ela é, porque a Bíblia gera santidade, a Bíblia gera avivamento e a Bíblia revela Jesus e o propósito eterno de Deus. Finalizo com uma citação que diz o seguinte: este livro contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Sua doutrina é santa, seus preceitos obrigatórios, suas histórias verdadeiras, suas decisões imutáveis. Leia a sua Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e pratique-a para ser santo. Esta é a revelação da palavra do coração de Deus. Ela continua tendo autoridade, ela continua sendo clara e ela continua sendo necessária nas nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela precisa ter a prioridade e ela precisa estar no local certo na sua vida para que você tenha a clareza e o entendimento da revelação do propósito de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida e que quando acabar esse vídeo, que você possa pegar a sua Bíblia para ler. Que Deus possa abençoar as nossas vidas em nome de Jesus.